Muito boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é o pastor José Alves. É uma alegria estar me conectando mais uma vez com todos vocês e nos comunicando também. Deus abençoe a sua vida, você que está conosco em mais essa transmissão ao vivo pelo Facebook desse projeto Coalizão de Oração pelo Rio Grande. Para você que está nos acompanhando pela primeira vez, mais uma vez quero me apresentar, eu sou o pastor José Alves, pastor da Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha, e essa é a terceira live que nós estamos realizando deste projeto. Iniciamos na segunda-feira, dando abertura a esta maratona de lives de oração pelo Rio Grande do Sul. Nosso convidado foi o pastor Mauro dos Santos, que será também um dos nossos facilitadores. Ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, e ele será o facilitador das nossas lives nas segundas-feiras. Então, na próxima segunda-feira, a partir das 23 horas, aqui pelo Facebook do Coalizão, pastor Mauro, juntamente com mais um pastor, mais um líder convidado, estará conversando, orando, trazendo reflexões para todos nós nesse momento que estamos vivendo no Rio Grande do Sul, e entendemos que o Senhor tem nos direcionado para estarmos sempre em oração, mais do que nunca. Muitas pessoas estão orando, muitas igrejas estão orando, e o objetivo dessa coalizão é poder agregar todos aqueles que têm este sonho, esse desejo de ver o grande despertar, o grande mover do Espírito de Deus aqui no estado do Rio Grande do Sul. Temos certeza que Deus estará atendendo a oração do seu povo. Na quarta-feira estivemos com o pastor Samuel, da cidade de Pelotas, da igreja Chama Viva. Ele vai ser o facilitador das lives das quartas-feiras. Então, na próxima quarta-feira, a partir das 23 horas, o facilitador será o pastor Samuel Val, da cidade de Pelotas. E hoje à noite, a nossa terceira live, eu estarei facilitando, serei o facilitador da live de hoje, como também das noites de sextas-feiras. Então, esse é o nosso terceiro encontro. Deus abençoe você que tem estado conosco desde o início, tem ouvido o que Deus tem trazido ao coração dos pastores que já estiveram aqui. Nosso objetivo é trazer aqui o sentimento, aquilo que Deus está trazendo, apresentando os desafios que cada um dos nossos convidados vão estar mostrando, o que eles estão sentindo, qual é a sensibilidade espiritual, qual é a palavra que Deus tem trazido para esses pastores, não somente pastores, mas nós teremos líderes cristãos também em outras esferas da nossa sociedade, como hoje à noite, o nosso convidado para essa live é o deputado estadual Tiago Simon, que eu já convido para que possa estar comigo aqui para iniciarmos a nossa conversa de hoje. Muito boa noite, deputado Tiago Simon. Boa noite, pastor José Alves. É uma honra imensa estar aqui participando dessa live com o senhor e principalmente com o propósito que move esse movimento que Deus tem gerado, não é, nos nossos corações, no Senhor e em tantos irmãos, que é um movimento de coalizão, um movimento de oração, um movimento de realmente clamar pelo nosso Rio Grande. Então, eu estou muito feliz, é uma honra imensa poder participar desse momento aqui com o senhor. Muito obrigado, é uma alegria poder receber você também aqui, querido deputado. Tiago Simon, deputado estadual, é advogado de profissão, também, além de exercer a sua função como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ele é presidente da Comissão de Constituição e Justiça e é membro da Comunidade Cristã em Porto Alegre. Eu já tive a oportunidade de conversar com o deputado, acho que pelo menos umas 4 vezes nós já estivemos conversando sobre o que nós estamos fazendo aqui hoje. Deputado Tiago Simon tem sentido no seu coração em proporcionar, em viabilizar movimentos, oportunidades para que pastores e líderes no Rio Grande do Sul estejam conectados com iniciativas de projetos de transformação da sociedade, das cidades,
por meio do Evangelho e dos valores do reino de Deus. Eu lembro-me de uma ocasião em que ele esteve aqui visitando a cidade de Gramado, estava de visita, e me ligou, porque gostaria que a gente sentasse, conversasse. Então, eu creio que por 4 ocasiões nós já conversamos sobre esse momento, essa necessidade de termos um movimento, uma unidade de pastores e de igrejas. A última vez que estive conversando com ele, a nossa conversa durou aí quase 2 horas, e eu me lembro que, numa de suas falas, ele disse: pastor, a Igreja de Jesus, no Rio Grande do Sul, precisa se mobilizar. A igreja, os pastores, se não houver uma unidade, uma mobilização, ficará muito difícil de rompermos nesse momento, que é um momento espiritual muito delicado. Isso também foi uma das coisas que me desafiou, pelo menos, a começarmos a conversar sobre isso e reunir pastores e líderes para que pudéssemos estar orando pelo Rio Grande do Sul. Então, é uma alegria poder receber você aqui, deputado, e podermos conversar. O deputado Tiago Simo, como eu disse, é membro da comunidade cristã, e eu já vou lançar a primeira pergunta aqui. O nosso objetivo é ser interativo, e a minha primeira pergunta, deputado, é: como cristão e como um parlamentar, quais são os principais desafios que você sente, principalmente nesse momento no Rio Grande do Sul, em que, ao mesmo tempo, você precisa ser fiel ao Evangelho de Jesus, às suas convicções espirituais e cristãs, e também exercer a sua função como um parlamentar que foi colocado, né, na Assembleia Legislativa, pelo voto popular, mas também com a permissão de Deus, para que pudesse trabalhar pelo bem-estar do Rio Grande do Sul. Como é que você vê os principais desafios do Tiago, cristão, servo de Deus, e, ao mesmo tempo, um legislador no Rio Grande do Sul? Perfeito. Muito pertinente a tua pergunta, Zé Alves. Me permite te chamar assim. E eu gostaria de iniciar fazendo uma alusão ao início da minha trajetória parlamentar, no meu primeiro mandato, e lembrando bem que em 2014, quando eu concorri, na minha primeira eleição, era muito forte, existia uma dificuldade muito grande por parte da igreja em compreender o ministério de um discípulo de Jesus, alguém que foi chamado, alguém que foi vocacionado para servir, não é, no âmbito parlamentar, no âmbito político, não é? Isso no meu caso, que sou filho de um ex-governador, um ex-senador, alguém muito atuante, graças a Deus, não é, alguém que sempre preservou um bom testemunho em relação à ética, em relação a uma postura de integridade. E hoje, né, justamente, é muito interessante, mas nós analisarmos, olhando para trás e vendo aquela incompreensão daquele tempo, hoje nós já começamos a ver um amadurecimento muito importante por parte da igreja em relação a essa vocação, a esse chamado, não é? Justamente eu gostaria de iniciar considerando que a política, infelizmente, né, existe os bons e os maus exemplos, tanto no mundo quanto no próprio segmento evangélico, mas a política, no caso cristão, é um chamado de Deus para exercer um ministério, para servir, não é, o povo, a comunidade. Né? E então, graças a Deus, essa revelação do meu chamado sempre foi muito clara. Né? Eu orei muito, busquei durante 2 anos, mesmo tendo meu pai né, sendo uma liderança importante, que poderia ter aberto caminho. Né? Minha primeira eleição foi aos 44 anos. Eu só fiz isso depois de estar convertido há mais de 15 anos, porque realmente tive clareza de que era um chamado de Deus. E hoje, com muita alegria, a gente vê uma mudança de mentalidade, né? uma transformação na cultura muito importante, onde cada vez mais a igreja começa a perceber o seu papel, não é? Em relação à influência, em relação
a ser um agente, não é, da bênção de Deus, do reino de Deus nas instâncias políticas. E para isso, eu também faria um parênteses, salientando que nos últimos 30 anos, pastor, o nosso estado teve uma queda, uma perda. O Rio Grande do Sul, que era o celeiro do Brasil, que era um estado com indicadores econômicos, sociais, educacionais, tinha a melhor educação do Brasil. Nos últimos 30 anos, eu arrisco-me a dizer que muito em função da ausência da igreja, não é, da liderança, exercendo um papel profético, estabelecendo um movimento intercessório pelo nosso estado, infelizmente o Rio Grande do Sul, ele perdeu muita relevância. Poderia até explicar como foi essa queda, mas ela foi muito grande, e muito em medida do orgulho, da divisão, não é, de alguns aspectos da nossa cultura, e que se constituíram, infelizmente, em potestades espirituais, porque a palavra diz claramente que o orgulho precede a queda, né? Nós tivemos ideologias anticristãs aqui, não é, partidos que realmente ocasionaram perdas fantásticas, imensas aqui no nosso estado, né? Eu poderia citar governos estaduais que causaram prejuízos enormes. E por isso, quando nós assumimos uma função política, não é, uma função de governo, nós temos muita clareza que nós somos agentes, não é, da implantação do reino de Deus, e num primeiro momento o nosso desafio é recuperar o estado do Rio Grande do Sul, que está numa situação muito difícil, né? Eu vejo há 30 anos atrás, o meu pai governador do estado, o Rio Grande do Sul com uma taxa de investimento de quase 30%, com uma condição de promover benefícios para a sociedade, fazendo estradas, hospitais, escolas. Lembro da Estrada do Mar. E a gente olha a nossa realidade, ao longo desses últimos anos, ela foi se deteriorando muito. Então, uma das responsabilidades que nós temos, não é, diante de Deus, é um compromisso de restaurar, de recuperar, de levantar o estado do Rio Grande do Sul. Isso tanto num âmbito, não é, da estrutura pública, que precisava de muitas reformas. A nossa estrutura, por questões, não é, que eu não vou entrar em pormenores aqui, mas ela se tornou uma estrutura extremamente deficitária, com alto nível de endividamento, não é? Então, ações importantes eram necessárias para que se iniciasse uma trajetória de recuperação aqui no Rio Grande do Sul. E isso tem sido feito. Mas, no entanto, pastor, eu vejo claramente, né, que eu estou falando na perspectiva política, legislativa. Eu consegui, no meu primeiro mandato, aprovar uma lei muito importante, que foi a Lei Anticorrupção. Sofreu enorme resistência, né? Mas eu quero chegar no ponto, né, entrando assim já na nossa missão, na carga que realmente nos move nesse momento, é entender que, ainda mais nesse tempo que nós temos, o desafio é um desafio imenso que está à nossa frente, desafio global, a questão da Covid, toda essa conjuntura extremamente difícil e complexa de saúde pública e de economia que está à nossa frente. Mas o caso do Rio Grande do Sul, ele não jamais será possível enfrentá-lo apenas da perspectiva política, administrativa, de governo. É fundamental que haja uma intervenção muito poderosa, não é? Da Igreja de Jesus Cristo, como uma agente, não é? Que possa romper aquilo que o senhor falava, exatamente na introdução, não é? Que faça o rompimento de algumas barreiras que têm realmente prendido o nosso Estado. Eu citava questões na área econômica, né, que nós temos realmente perdido muito, e nesse sentido, o nosso maior desafio, que eu vejo, eu como parlamentar, nós que precisamos muito do apoio, da sustentação, não é, do corpo de Cristo, nosso maior desafio é a unidade da igreja. É realmente os pastores
que os pastores realmente possam estar unidos, não é? E haja realmente uma articulação, que haja uma ligação de muitos parlamentares, de muitos prefeitos, do governo do Estado. Então, essa conexão é muito importante. E ainda mais, pastor, num momento bastante sensível, bastante perigoso, que nós enfrentamos hoje, que é um momento onde nós sofremos uma série de restrições. Nós temos a Covid, que é muito séria, não é? Eu tenho... o ano passado foi um ano de muitas restrições excessivas, não é? Que causaram realmente danos imensos à nossa economia, à nossa liberdade religiosa, em estágios da pandemia muito mais fraca. Eu acompanhei, por exemplo, em Porto Alegre, o prefeito Marquesan fechando as igrejas por 60 dias, fechando o comércio por 90 dias, de forma absolutamente desnecessária. Tá? Então, eu vejo que nós estamos num momento hoje que nós enfrentamos seríssimas ameaças à nossa liberdade de trabalhar, a nossa liberdade religiosa, não é? Nós estamos num momento de exceção onde a ordem constitucional ela foi rompida e, infelizmente, nós temos os governadores e prefeitos passaram a ter competência para decretar, através de decretos, não é? Muitas vezes cometerem uma série de arbitrariedades. Então, isso é muito sério, né? E me parece que, mais do que nunca, em nenhum outro momento, foi tão importante, em todos os sentidos, não é? Tanto no sentido da proteção da saúde das pessoas, em relação à retomada da economia do nosso Estado, em relação ao fim dessas restrições excessivas. Estivemos hoje, essa semana, no governo do Estado, mostrando que em 12 unidades da federação, nós temos permissão para a igreja funcionar com 30% de ocupação do PCCI, não é? Ou seja, não há, assim, eu não vejo razoabilidade do governo do Estado permitir a retomada de todo o setor do comércio, não é? De todas as atividades produtivas praticamente retomando, e impedir a igreja do seu funcionamento. Né? Acho realmente... não há explicação epidemiológica, não há fundamentação científica, porque a mesma pessoa que vai na indústria, que compra no comércio, que vai na farmácia, que vai no super, ela vai na igreja no fim de semana. E, obviamente, pastor, nós temos, não é só uma questão política, não são só, muitas vezes, um viés ideológico que é refratário ao cristianismo, como está acontecendo em alguns estados, como o Ceará e Pernambuco, que é uma perseguição. Né? Mas nós sabemos que há um fundo espiritual, não é? Há principados realmente que estão por trás, que estão realmente oprimindo. E isso é muito grave, porque isso traz, não é, esfriamento, isso algo que fere a nossa liberdade de culto, não é? Isso impede um mandamento bíblico, que é o mandamento de congregar, de congregação, de estar juntos. Então, pastor, essas questões, não é, são muito importantes, muito importantes. Restaurar a nossa economia. Eu creio que Deus tem um plano para o estado do Rio Grande do Sul. Né? Deus tem um projeto. Se nós analisarmos em todas as etapas históricas em que Deus agiu na humanidade, a gente nota que Deus se manifestava. A gente vê em Abraão, não é, quando ele estava com seu filho no altar, a gente vê com José, não é, que desceu até o calabouço e depois foi alçado a uma posição de governo, justamente para trazer livramento ao povo, à humanidade daquele tempo. A gente vê a história de Moisés, onde
depois de 400 anos de sofrimento no Egito, Deus levanta, não é, um homem justamente para que seja um instrumento de libertação e começa a estabelecer os fundamentos de uma nação. E poderíamos citar inúmeros outros exemplos. E eu creio realmente que nesses dias, diante desse quadro sombrio que nós vivemos, eu creio que Deus tem um projeto de livramento, né, um projeto de bênção. Deus quer abençoar o nosso Estado. Eu não tenho nenhuma dúvida que, apesar de tudo isso que nós estamos passando, eu olho para essa narrativa, pastor, concluindo, eu olho para essa narrativa histórica e eu vejo com muita fé que Deus tem um livramento, e esse livramento passa justamente, não é, pela palavra, que é o coração desse chamamento que o Senhor tem feito, que tem sido liberado pela nação, que é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Né? Nosso Estado precisa se humilhar do seu orgulho, da sua soberba. Né? As estruturas, as paredes que estão no nosso coração de pedra, que estão ainda impedindo esse movimento de unidade, de alinhamento espiritual e profético da igreja, precisam ser quebradas, para que Deus realmente possa cumprir o seu propósito aqui no Estado. É para isso que eu estou servindo, pastor. Amém. Muito obrigado pelas palavras, pela resposta a essa nossa primeira colocação, pergunta. Para você que está chegando agora, talvez está se conectando conosco agora, este é o Facebook do nosso projeto Coalizão de Oração pelo Rio Grande. É a terceira live dessa semana. E nós estamos aqui ao vivo, na live de hoje, entrevistando o deputado estadual Thiago Simon, que está conosco aqui, como um parlamentar e também como um cristão. Ele que é membro da comunidade cristã da cidade de Porto Alegre. Inclusive, a nossa capital, Porto Alegre, esteve hoje de aniversário. Deus abençoe a todos os porto-alegrenses. Sei que é um momento muito difícil, muito desafiador para quem mora na nossa capital, e que o Senhor possa abençoar a linda Porto Alegre, que todos nós gostamos e amamos muito. Deputado, quero trabalhar aqui mais uma pergunta, e eu percebo, é perceptível na vida da população. Essa não foi uma pergunta que a gente trabalhou antecipadamente, mas eu creio que você não vai ter dificuldade de responder. É perceptível e é até também aceitável, a gente entende, a população brasileira ela começar a desconfiar das instituições estabelecidas, e sejam instituições religiosas, sejam instituições políticas, e você, como um parlamentar, também representa uma instituição, que no caso é a Assembleia Legislativa. Eu creio que muitos dos que estão acompanhando aqui, né, também te seguem, te conhecem, e também seguem outros parlamentares, conhecem outros parlamentares. O que a Assembleia tem feito para, nesses momentos desafiadores, tentar ajudar a população gaúcha? Acho que seria importante você citar aqui, para todos aqueles que estão nos assistindo, tanto ao vivo quanto aqueles que vão ver a gravação, nesse momento de desconfiança das instituições, principalmente instituições políticas, que também vivemos um clima de polarização no Brasil. O que o pessoal pode esperar dessa instituição, que é importante, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul? Veja bem, pastor, a maior cobrança que muitos irmãos, a população em geral, empreendedores, pastores, têm feito,
o que os deputados estão fazendo em relação a essas restrições abusivas que estão acontecendo por parte do Estado. E é difícil eles entenderem, né, que dentro do arranjo institucional houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que retirou, inclusive, essa competência, essa atribuição do presidente da República e transferiu diretamente para o governador do Estado, os governadores e os prefeitos. Os prefeitos só podem fazer restrições a maior. Tá? Então, nesse momento, a maior demanda da população, ao longo de todo o ano passado, que ela se sentiu, eu comentava na minha participação anterior, não é? Porque nós estamos falando de direitos e garantias fundamentais garantidas pelo artigo 5º da nossa Constituição. Então, nesse sentido, nós temos feito uma pressão e uma influência muito forte. O senhor tem uma ideia, ontem nós fizemos uma terça-feira na Comissão de Economia, que eu integro, fizemos uma reunião com todos as entidades produtivas do Rio Grande do Sul que expressavam o seu desconforto, um quadro de insustentabilidade em relação a tudo que está acontecendo. Tá? Estava o presidente do Banrisul e foram feitas fortes críticas pela falta pela dificuldade de obtenção de crédito num momento difícil por ser um banco público, né? Enfim. E o setor hoteleiro, né, que tem mais de 100 protocolos internacionais, tem um selo, que eles têm mais protocolos de segurança sanitária que os hospitais e estão impedidos de funcionar. O setor gastronômico, né, que eu lhe comentei, restaurantes conhecidíssimos aqui por birra, não é? Por falta, sem nenhuma racionalidade. Então, nós temos feito um enfrentamento político muito forte. Aqui em Porto Alegre, o enfrentamento só terminou quando nós trocamos o prefeito. Nós não tinha solução. A solução, o povo, pela eleição, mudou de prefeito. E graças a Deus, no segundo turno, nos livrou da Manuela também. Tá? Então, esse enfrentamento, né, que é muito importante, mas não basta, às vezes, pastor José Alves, eu já sofri perguntas dos pastores, o que nós podemos fazer? Mas, na verdade, a pergunta deveria ser o que os pastores deveriam estar fazendo e não estão fazendo. Realmente, para cumprir o seu papel de articular uma liderança, né? Uma liderança unida pela transformação do Rio Grande do Sul. Se no momento de calamidade como nós estamos vivendo, a gente nota a dificuldade de ver digamos assim, uma maior congregação, não é, uma maior aliança de propósito, e graças a Deus a gente vê sua iniciativa aqui. Na verdade, é a igreja, é a força espiritual para enfrentar essa potestade, não é? Que vai mudar essa realidade. Obviamente, alinhada com a ação política, as coisas funcionam de maneira, né, tu traz o reino, não é, do céu para a terra, e na terra certamente deve haver instrumentos para fazer essa mudança. O senhor tem uma ideia, hoje o prefeito de Porto Alegre, ele fez um decreto contrapondo o decreto do governador, não é, que declarou que todas as atividades devem ser fechadas no fim de semana, que causaria um prejuízo enorme para as pessoas. Não é? Isso não deixa de ser muito espiritual, porque não estou falando de empresa, estou falando de família, estou falando de renda, eu estou falando de emprego, eu estou falando de dignidade das pessoas. Então, eu vejo, não é? Obviamente a Assembleia fez uma doação de alguns milhões, 5 milhões, mais uma outra ação para compra de respiradores. A economicidade é um fator muito importante, isso está sendo feito. A pressão que nós fizemos nessas entidades levou o senhor governador a apresentar hoje à tarde um pacote onde ele doa 100 milhões de reais para o setor de gastronomia, e o setor já entrou em contato comigo, não é? 100 milhões, se der 1.000 a 2.000, vai dar 500 reais, né? Por empresa, por MEI, até para pessoas, e eu recebi uma resposta muito taxativa. As pessoas não querem doação, não querem esmola, elas querem liberdade, não é? E a liberdade, pastor, ela precisa ser conquistada.
Então, eu vejo que nós temos um imenso desafio pela frente, não é? De realmente fazer um grande alinhamento, não é? No corpo de Cristo, para que a gente realmente possa retomar, não é? O ambiente de liberdade aqui no nosso estado. Amém. Importante, o pessoal que está conectado conosco, né, ouvimos a fala do deputado Tiago Simon, porque eu creio que é um momento histórico também, no sentido de você ver um parlamentar que ocupa uma função de parlamentar e também uma das comissões de uma instituição política importante, que é a Assembleia Legislativa, mas também deixar muito claro para todos nós aqui, aos irmãos, amigos, pastores que estão nos assistindo, de que, nesse momento, o poder da oração, o poder da mobilização da igreja em oração, e também uma igreja cidadã que quer assumir e chamar para si a responsabilidade também de, não somente nesse momento, mas em momentos futuros, pensar no seu posicionamento, na sua postura e como que ela vai se colocar como uma agente transformadora do reino de Deus, buscando a Deus, orando a Deus, mas também agindo estrategicamente para que pessoas justas estejam também ocupando não somente assembleias legislativas, mas outras esferas da sociedade que Deus tem chamado a igreja para ser sal da terra e ser luz do mundo. Então, muito obrigado, deputado, pela sua fala, pelo seu reconhecimento de que também a igreja é extremamente importante nesse momento. Não apenas como uma instituição religiosa, nosso objetivo como igreja do Senhor Jesus é abençoar o nosso Estado. As igrejas e os pastores que trabalham de maneira séria sempre pensaram no bem-estar do Estado, no bem-estar das pessoas, no bem-estar da cidade, no bem-estar da população. As igrejas a maioria das igrejas que têm feito a diferença, elas são muito pouco midiáticas, por isso que muitas vezes algumas coisas elas não aparecem, porque nós muitas vezes gastamos a maior parte do nosso tempo trabalhando, não é? Trabalhamos bastante, divulgamos muito pouco, por isso que talvez alguns setores da sociedade até achem que igreja não é essencial, porque talvez achem que a única coisa que nós fazemos como igreja é culto. Nós fazemos muito mais do que culto, do que celebração, nos momentos difíceis, no dia a dia das cidades e dos municípios. As igrejas estão ali atendendo, as igrejas estão ali orando, os pastores estão ali aconselhando, visitando, muitas pessoas que perderam a sua vida com a pandemia. Nós, pastores, tivemos que confortar familiares, sepultar os mortos e ajudar famílias, literalmente, com dinheiro, com recursos e tantas outras coisas. Então, é importante que nós, como igreja, nos posicionemos como uma voz de Deus para essa sociedade. A voz do conforto, a voz do evangelho, mas também a voz profética. O deputado tem falado bastante sobre a questão de liberdade. Nós teremos, numa das nossas lives, não sei se já vai acontecer na próxima semana, e vai ser com o pastor Samuel, teremos também outros pastores. Pastor Samuel Val, ele é jurista também, ele é advogado. Nós vamos estar trazendo também outros pastores que são juristas e especialistas na área de direito religioso, para também, não é, nos posicionarmos aqui e orarmos sobre isso, porque essa é uma liberdade que, obviamente, nós não podemos perder. É constitucional e igreja é essencial para a nossa cidade. Deputado, eu gostaria que você aí colocasse alguns motivos de oração para que nós estivéssemos orando nesse momento, no seu entendimento, quais são os motivos pelos quais a igreja pode estar em oração, não somente por você, mas por todos os parlamentares que estão na Assembleia Legislativa. Temos muitos outros queridos irmãos que também
estão aí cumprindo a sua função como cristãos e como parlamentares? Pastor, eu vejo que nós estamos diante de um momento não somente desafiador, mas um momento histórico, onde nós temos realmente uma grande oportunidade, não é, para manifestar o reino de Deus aqui no nosso estado. Eu vejo com alguma preocupação, e gostaria de colocar como um motivo de oração, eu comentava no início dessa live a importância do aumento da consciência da igreja em relação ao seu papel profético e intercessório, não é? E também o seu posicionamento enquanto cidadãos, não é? Enquanto a cidadania civil também e política, né? Mas ao mesmo tempo que isso é muito positivo, porque a igreja está influenciando a nação, indiscutivelmente, né? Graças à influência da igreja, nós temos livrado o Brasil de muitas coisas. Mas também, por outro lado, eu acho muito importante que haja uma cautela e um resguardo por parte do corpo de Cristo em relação ao excesso de exposição ideológica. Nós estamos em meio a uma guerra cultural e isso tem penetrado muito, não é? Esse excesso de politização, de radicalização, isso não é do Senhor. Isso não vem de Deus, não é? É muito importante que nós não sejamos removidos da nossa posição espiritual em Cristo, que é uma posição de soberania, que é uma posição, não é, de vitória, de conquista, não é? E eu vejo assim a importância de nós guardarmos o nosso coração em santidade, tendo moderação e sabedoria em relação à necessidade do nosso posicionamento corporativo. E a segunda questão, a primeira é essa questão, né, de não permitir que essas ideologias, seja de que lado forem, mas aquilo que traz, aquilo que contamina, aquilo que traz divisão, aquilo que radicaliza, que tira do ponto de equilíbrio espiritual, aquilo seja, que a igreja seja guardada. Não é porque, não é pela militância carnal, mas é pela militância espiritual. As nossas armas são espirituais. E segundo, justamente por essa questão, né, do fortalecimento da nossa consciência em relação à unidade do corpo de Cristo, tá? Que eu acho fundamental. Nada pode deter realmente o corpo de Cristo, não é, unido no propósito estabelecido pelo Senhor. Nada, né? A gente vê quando um pequeno grupo está fluindo em alinhamento, em unidade, isso é algo maravilhoso, né? Então, a unidade da igreja é algo fundamental, não é? E um maior compromisso, como terceiro ponto, de oração pelo nosso Estado. A igreja tem sido muito despertada para orar pela nação, não é? A gente vê nos últimos 2 anos, 3 anos, 4 anos, o período que antecedeu a eleição do presidente, nós vimos, assim, um movimento muito lindo. Eu trago, assim, um presidente, alguém que defende princípios e valores, mas que também, muitas vezes, é necessário que ele tenha comedimento e postura em muitas situações, né? E nós, como cristãos, certamente vamos orar pelos governantes. Mas a gente viu naquele momento que antecedeu as eleições um grande movimento de oração, palavras proféticas sendo liberadas em nível nacional, palavras que percorriam, convocações para jejum, não é? Então, aquele movimento, assim, que foi um movimento muito genuíno do Espírito Santo, trouxe uma consciência de responsabilidade perante Deus, pela nossa nação, para a igreja. Isso foi fundamental, para nos livrar, inclusive, de um governo socialista aqui no Brasil. E agora eu sinto, pastor, que nós precisamos dessa mesma energia, dessa mesma revelação,
dessa mesma consciência em relação ao Estado do Rio Grande do Sul. E é justamente essa coalizão que o senhor está trabalhando, né? O que eu vi no meu pai, como senador, como governador, ao longo de muitos anos, não é? É um compromisso de amor pelo nosso Estado, de lutar, não é? Para levantar o Rio Grande do Sul. É isso realmente que tem que entrar com profundidade no coração da Igreja de Cristo, colocar o Rio Grande do Sul, não é, no altar como realmente uma causa, e cada um no seu ministério. Nós, como deputados, temos uma série de ações, os governantes têm uma série de ações, mas eu, mais uma vez, trago para finalizar, pastor. O ator protagonista desse processo se chama a Igreja de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos orar, e eu vou pedir para que você comece o momento de oração por esses pedidos, como um cristão, servo de Deus e um parlamentar, e depois eu vou também estar fazendo uma oração por você e por todos os parlamentares da casa, pelo ambiente político que nós estamos enfrentando no Rio Grande do Sul, para que seja rompida essa polarização e a igreja, como você disse, colocou de maneira muito bem colocada e equilibrada. Nós não podemos cair nas polaridades, nós estamos do lado do Evangelho. O que o Evangelho defende, nós defendemos. O que o Evangelho condena, nós condenamos. Então, quero que você comece esse momento de oração, depois eu também vou estar orando com você e com todos que estão conosco. Vamos orar, meus queridos, acompanhando o deputado Tiago nesse momento. Amém, Senhor. Pai, nós queremos, nesse momento, Senhor, te agradecer de todo o nosso coração, Senhor. Queremos reconhecer a tua soberania sobre todas as coisas, como Deus eterno, como Criador do universo, do céu e da terra, como o El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso, como Rei das Nações, como cabeça da igreja, Senhor, como justo juiz. Nós queremos, a partir da revelação que nós temos do nosso Deus, a partir do conhecimento que nós temos das Escrituras, onde nós testemunhamos o agir de Deus tremendo ao longo das gerações, Pai, trazendo livramento, trazendo socorro, abençoando, levantando e abatendo, Senhor. É com base nessa revelação que nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, apresentando o nosso Estado, Senhor. O Estado do Rio Grande do Sul, esse Estado que é Teu, Pai. Nesse dia que é o aniversário de 249 anos da nossa capital, do coração do Rio Grande do Sul, Senhor. Nós queremos apresentar esse Estado diante de Ti, Senhor, para que realmente, Senhor, todo o impedimento que ainda esteja colocado, Senhor, e sabemos que são muitos, todo o impedimento que se interpõe para o cumprimento pleno do Teu propósito no Estado do Rio Grande do Sul caia por terra, em nome de Jesus. Nós queremos abençoar o nosso Estado, Senhor. Queremos romper, Senhor, com toda a tirania, Senhor, com todo o intento, Senhor, que nós sabemos, intentos malignos, Pai, que muitas vezes se levantam contra a sorte, contra o destino, contra realmente, Senhor, aquilo que é justo e necessário no nosso Estado, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, o Estado do Rio Grande do Sul, Senhor, em todas as suas esferas. Abençoa os governantes, o governador, os prefeitos, os parlamentares. Senhor, abençoa com sabedoria, com justiça, com arrependimento quando necessário, Senhor. Remove aqueles que não são teus, Pai. E nós te pedimos que tu levante uma igreja poderosa no Estado do Rio Grande do Sul. Uma igreja santa, Senhor, unida, Senhor. Que tu venhas realmente a remover as barreiras
dos nossos corações, Pai, e venha a nos atrair para Ti, Senhor. Que Tu venhas realmente a fazer algo novo no nosso coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos realmente, Senhor, o nosso estado, Senhor, nas Tuas mãos, com a plena certeza, Senhor, de que Tu és um Deus fiel e vai cumprir, Senhor, tudo aquilo que está no Teu coração. Em nome de Jesus, Pai. Pai Celestial, em nome de Jesus, nós continuamos na Tua presença, Senhor, aqui juntamente com o deputado Tiago Simon e todos aqueles que nos acompanham nesse momento da coalizão de oração pelo Rio Grande. Pai, em nome de Jesus, o deputado tem trazido para nós as suas percepções, aquilo que ele tem experimentado, o que ele tem entendido, os desafios que ele tem enfrentado, não somente ele, mas todos os parlamentares que querem, Senhor, o bem do nosso Estado, o bem do nosso povo, aqueles que também, juntamente com ele, te servem, te adoram ali dentro da Assembleia Legislativa. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui agora colocando diante de Ti, Senhor, esses pedidos de oração, conforme, Senhor, o deputado Tiago falou, a polarização que está muitas vezes acontecendo entre as igrejas, e muitos, Senhor, sem entendimento, têm se posicionado nas redes sociais e em tantos outros meios, de maneira polarizada, de maneira radical, com excessos e com extremos. Deus, e muitas vezes isso tem acontecido porque muitos não têm percebido, ó Pai, o quanto isso tem sido prejudicial e o quanto isso tem causado mais divisão do que unidade na igreja. Senhor, a Bíblia diz que o juízo começa pela casa do Senhor. A Bíblia diz, nós já citamos esse texto, se o teu povo, Senhor, se humilhar, orar, buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos. Então, Senhor, antes de orar pelas outras esferas da sociedade, antes de orar, Senhor, pelas outras instituições da sociedade que são importantes, como as instituições políticas, nós estamos orando pela Igreja de Jesus espalhada por todo o estado do Rio Grande do Sul. Nosso desejo, Senhor, é que esta coalizão, ela venha se espalhar por todas as regiões, como nós conversávamos aqui antes dessa transmissão. Este não é um mover, Senhor, que será liderado por homens, este não será um mover que a estratégia humana, Senhor, vai causá-lo, mas é somente o mover do Teu Espírito Santo. Então, Espírito de Deus, sopra sobre o Rio Grande do Sul, Espírito de Deus, vem sobre a Igreja Gaúcha, vem sobre nós pastores, vem sobre nós, Senhor, líderes espirituais das milhares de igrejas espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Espírito de Deus, sopra sobre as instituições, Senhor, as instituições de governo, as instituições sociais, as instituições econômicas, as instituições políticas, as instituições educacionais, em nome de Jesus Cristo. Espírito de Deus, levanta, Espírito Santo, homens e mulheres cheios de compromisso com o Evangelho de Jesus. Nós não queremos estar polarizados por nenhuma ideologia política, nós queremos estar, Senhor, empoderados pelo Teu Espírito para pregar o Evangelho. Paulo disse que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então nós cremos neste Evangelho e cremos que se ele for pregado, milhares de pessoas, ó Senhor, eles se renderão ao Senhor Jesus. Então nos ajuda como igreja, Espírito Santo, a sermos fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo, aquilo, Senhor, que nós um dia abraçamos, aquilo que nós um dia cremos, e é este Evangelho, Senhor, que trará salvação sobre o Rio Grande do Sul. Nós estamos orando aqui, Pai, em nome de Jesus, sobre esses pontos que foram colocados, e o principal, Senhor, ponto aqui que ficou muito claro é os perigos da perda da liberdade, das liberdades civis, Senhor, das liberdades muitas vezes de ir e vir, das liberdades básicas, que é a liberdade de trabalhar para ganhar o seu sustento. Senhor, nós não somos negacionistas, nós sempre temos dito isso, nós não estamos
negando o que está acontecendo, nós não estamos negando, Senhor, as milhares de mortes que já aconteceram no Brasil. Não, Senhor, nós não somos insensíveis. Nós, como igreja, Senhor, estamos trabalhando no dia a dia também na frente de batalha, atendendo os teus filhos, atendendo a população, atendendo tantas pessoas que têm sido impactadas por esta pandemia. Mas, Senhor, nós queremos agora, em nome de Jesus Cristo, fazer esta oração de maneira bem clara, Senhor, e bem objetiva. Toda intenção, Senhor, toda intenção que quer, toda má intenção, Senhor, que quer usar a pandemia, que quer usar esse momento, toda intenção, Senhor, espiritualmente maligna, que está sendo muitas vezes querendo ser traduzida de maneira ideológica, toda intenção, Senhor, do inferno, que quer se aproveitar dessa situação para trazer qualquer cerceamento da liberdade, que quer trazer, Senhor, qualquer tipo de exclusão da liberdade, seja de nós como cidadãos, ou seja, a liberdade de cultuarmos ao Senhor no Brasil e no Rio Grande do Sul, toda intenção maligna, nós nos levantamos contra agora e que ela caia por terra em nome de Jesus Cristo. Toda a intenção do reino das trevas, que quer se aproveitar deste momento para nos cercear nas nossas liberdades mais básicas e fundamentais, nós nos levantamos contra agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Jesus. Não, Senhor, e por isso nós acreditamos que a autoridade espiritual do teu povo neste momento é uma autoridade que tem, Senhor, poder no mundo espiritual, nos bastidores, aonde as tramas espirituais elas são desenvolvidas, e essas tramas espirituais que querem se tornar ideologias, querem se tornar, Senhor, pontos de vistas, narrativas, que muitas vezes querem ser traduzidas da forma de lei. Nós repreendemos agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. E eu estou agora também, Senhor, orando pelo deputado Tiago Simon, orando pela sua família, orando, Senhor, pelos trabalhos que ele tem, na comissão que ele preside dentro da Assembleia Legislativa. Mas eu também quero orar por todos os deputados estaduais, Senhor, que foram colocados pelo voto popular e que ocupam uma cadeira na Assembleia Legislativa. Oro, Senhor, por eles, para que haja coerência, para que haja sabedoria, para que haja discernimento, e eles trabalhem, sim, Senhor, para escrever as leis que vão beneficiar o povo e que vão abençoar a vida dos milhões de gaúchos espalhados pelo Rio Grande do Sul. Oramos pelo governador, Senhor, estadual, oramos pela sua salvação, oramos pela sua transformação, oramos para que o poder do Evangelho entre no seu coração e ele entenda, Senhor, que a igreja não é um incômodo, a igreja não é uma oposição, a igreja é uma aliada pelo bem-estar do nosso povo e do nosso estado. Oro, Senhor, por todos os municípios gaúchos, por todos os prefeitos, por todos os vereadores. Não me esqueço de orar aqui pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente, enfrentando, Senhor, de fato ali o vírus, Senhor, cara a cara, literalmente nos ambientes de saúde. Pai, nós oramos pela redenção do Rio Grande do Sul, nós oramos pela redenção deste estado, nós intensificamos a oração pelo Rio Grande do Sul, Deus, para que a tua glória se manifeste de um lado a outro neste estado, nesta unidade da federação, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deputado Tiago Simon, suas considerações finais para irmos concluindo a nossa transmissão de hoje. Perfeito. Olha, foi uma honra imensa, né, poder participar desse momento especial, né, um momento muito abençoado, onde a gente pode compartilhar as impressões, a experiência e a visão espiritual e, no meu caso, política também, que nós temos a respeito desse momento.
acho que na tua oração tu fosse muito sensível ao Espírito Santo, trazendo um elemento que é muito importante, né? Não há negacionismo, nós sabemos muito bem a gravidade dessa situação tão trágica que é a pandemia, né? Nós todos sabemos bem disso. Agora, sabe que o Senhor me deu uma palavra que, pouco antes do encontro, foi bom tu falar isso, dizendo que o último inimigo a ser derrotado é a morte, foi a morte, né? Justamente para que nós, depois, a palavra fala também que não tenhamos medo da morte, né? Então nós não negamos a ameaça, o risco, a letalidade, a gente sabe que tem que cumprir protocolos, isso é muito importante, mas nós sabemos que por trás dessa pandemia existe claramente, né, uma potestade, né, existe uma hoste espiritual que está usando tudo isso para realmente aterrorizar muitas pessoas, né? E esse medo é uma coisa muito ruim, porque o medo, ele acaba roubando a fé das pessoas, não é? A fé das pessoas. E então isso é muito importante, né? Deus estava falando para mim o seguinte: nós estamos dispostos, é verdade. Agora, Jesus venceu a morte, eu não posso ter medo disso, tá? E aí vem esse nosso, a palavra fala, estou me lembrando agora, né, que nós, em Romanos 8, que nós somos como ovelhas ao matadouro, né, entregues à morte todo dia. Então, assim, esse medo não pode entrar e dominar o coração da igreja, não é? Porque ele paralisa, né? Ele tira a eficácia espiritual do corpo de Cristo, coloca ele numa posição de servidão, de prisão, né? Então isso é muito importante, porque isso também se manifesta até de forma ideológica, porque há um bombardeio midiático, né? Existe uma mídia, infelizmente, é fato, que quer destruir o Brasil, né? Tem objetivos políticos, a gente sabe disso, né? Mas é realmente assim algo que faz mal para a saúde física e espiritual, né? Então, assim, isso que o senhor trouxe em oração, pastor, é muito importante, porque a igreja precisa realmente preparar o seu coração, ter um escudo da fé, não é? E então eu queria terminar justamente dizendo isso, né, que Jesus venceu a morte, Jesus Cristo, não é? Nós temos que lutar pela transformação, lutar realmente por ver o reino se estabelecendo nas instituições, por ver uma mudança, não é, nos valores, nos princípios, através do crescimento do evangelho no coração das pessoas. Devemos, mas acima de tudo, né, saber que nós não somos desse mundo, né? Nós não somos daqui, somos peregrinos, não é? E Jesus disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? Então essa dupla perspectiva, né, ela tem que ser muito firme, muito forte no nosso coração. Então, pastor, eu queria terminar dizendo que foi uma honra estar aqui com o senhor. Quero me colocar, né, o nosso mandato à inteira disposição para colaborar em tudo que o senhor precisar nesse ministério, que é realmente um ministério do corpo de Cristo, né? Está muito claro que não é nada, não é uma questão, né, de pastor ou de igreja, é uma convocação do Espírito Santo. Nós já tivemos a chance de falar sobre isso, e quero lhe abençoar, né, para que realmente o sopro, né, do Espírito Santo possa realmente abrir o caminho, né, e os corações de muitas pessoas, para que possam se ajuntar a esse movimento e também, muitos também conhecerem o Senhor. Muito obrigado. Amém. Muito obrigado, deputado Tiago Simon, pelas suas palavras. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, disponibilizar também, como você próprio disse aí, o seu mandato para estar ajudando a Igreja de Jesus, estar sendo parceiro desse movimento.
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que o Senhor abençoe a sua liderança dentro da Assembleia. Muito obrigado pelas suas palavras, assertivas, coerentes, equilibradas. É isso que nós esperamos de cristãos, e principalmente cristãos que militam na esfera pública. Equilíbrio, assertividade, sensatez, sabedoria, e pela sua sensibilidade espiritual de entender que nos bastidores de tudo o que acontece não são somente questões humanas, mas sim profundas implicações espirituais, e que as armas que nós temos para lutar, disse Paulo, não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Creio que será um momento, esse está sendo um momento histórico, e eu acredito que daqui a algum tempo nós vamos poder nos lembrar deste momento, revendo esta live e vendo Deus cumprir o desejo do nosso coração, aquilo que estamos tratando aqui hoje. Muitos irmãos estão aí, não é? Fazendo as suas colocações, as suas opiniões, dando seu feedback. Pastor Mauro, né, comentando ali, é hora de unidade. Ele é um dos grandes sonhadores e defensores da unidade da igreja no estado do Rio Grande do Sul, e é ele que vai estar conosco na segunda-feira, sendo facilitador desse momento aqui, juntamente com mais um líder que vai estar com ele, conversando sobre o momento do Rio Grande do Sul e também orando. Marcos Vaz, eu não sei se você pode aparecer um pouquinho aí, pelo menos para a gente apresentar você, aparece um pouco aí com a gente, ele que está aí, olha aí, esse é o pastor Marcos Vaz, sei que já estouramos aí 1 hora, mas dê a sua saudação, Marcos. Eu disse que hoje você iria falar, você está aí nos bastidores nos ajudando. Ele é um pastor, um servo de Deus, um grande amigo, que a gente teve a oportunidade de se conhecer, um acadêmico brilhante, encerrou aí o seu mestrado e já engatou direto para o doutorado em filosofia. E o Marcos vai ser um dos pastores que a gente vai conversar aqui sobre o poder das narrativas. Vai ser uma live muito interessante, o poder das narrativas e como que nós temos que anular o que Paulo chamou de sofismas, não é? Mas eu já estou dando spoiler aí de uma das lives. Marcos, dê sua saudação aí para nós encerrarmos nossa transmissão de hoje. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs, não só do Pampa Gaúcho, mas nós temos irmãos e irmãs preciosos do Uruguai, do Chile, dos Estados Unidos nos acompanhando, irmãos de outros estados da federação. Deus seja louvado pela sua companhia, pela sua parceria nesse propósito. É uma causa comum que o Senhor está nos permitindo nos unir em torno da oração, e Deus seja louvado pelo coração que você está junto conosco, colocando diante de Deus. Eu tenho certeza que, como bem falou um dos nossos irmãos, este é um momento histórico do que nós estamos vivenciando, o nascimento, né, a geração do Espírito Santo, de uma nova consciência a respeito da função da igreja como uma unidade nesse contexto. E quero encerrar aqui dizendo uma frase-chave que o pastor Mauro Santos, da Assembleia de Deus de Cachoeirinha, comentou. É hora de unidade. É hora de nos unirmos em oração, nos unirmos em jejum, nos unirmos em uma intercessão como nunca houve na história do Rio Grande do Sul, irmãos. E você que faz parte do Rio Grande do Sul, você que está na capital, na região da Grande Porto Alegre, no interior gaúcho, entre em contato conosco, se some conosco nesse projeto, esteja contribuindo também com a construção de algo que é muito maior do que talvez a nossa mente e o nosso coração possa cogitar nesse momento. É uma causa do reino que nós estamos aqui empreendendo. Então, é um privilégio, pastor José Alves, é um privilégio, o deputado Tiago Simon, estar com vocês, militando essa mesma causa pelo Rio Grande. E não é sem razão que o nosso lema desse propósito de coalizão, pastor José Alves, Rio Grande do Sul, nossa gente, nossa terra, nossa missão. Faça parte conosco desta nobre causa também. O meu boa noite a todos vocês. Boa noite, Marcos. Obrigado pela sua participação. Obrigado por sempre estar nos ajudando nos bastidores. Mais uma vez,
Boa noite, muito obrigado, deputado Thiago Simon. Muito obrigado a todos vocês que estiveram nos acompanhando em mais essa transmissão. Compartilhe sempre, nós vamos estar aí sempre colocando as programações semanais. Compartilhe com seus contatos, convide seus amigos. Vamos juntos estar orando pelo Rio Grande do Sul. Bom final de semana para todos vocês. Boa noite, até segunda-feira, se o Senhor permitir. Até lá.